pensou em atentar contra a vida do presidente, agora eleito, presidente, quando foi? 2 dias, 3 dias antes, quando eu vi a notícia. Você viu aquele outdoor? Você tirou foto? Vi o outdoor, vi jornais, internet. O outdoor, porque eu estava passando por ele. Foi depois, o outdoor eu só vi depois. Não sei se foi depois que eu vi pelo jornal, primeiro eu vi pelo jornal. Depois que andando pela cidade toda. O outdoor ali. Aí só resolveu. Eu resolvi fotografar o outdoor. E pensou em cometer o crime? Não, eu já estava com isso na cabeça quando eu vi. Desde quando? Desde que eu vi no jornal. Vi no jornal. Mas essa ideia surgiu em Juiz de Fora. E a motivação é aquela que você alegou anteriormente? As duas. Seja a política e a religiosa. O Bolsonaro é um impostor. Ele é um impostor. Porque o Bolsonaro, ele se tentou passar aí por um homem, digamos assim, na linguagem popular, um homem de Deus. Posteriormente o pessoal aqui achava isso. Aí veio uma revista para um deles ali, quando fala que o Bolsonaro é católico, embora foi batizado no Rio Jordão, pelo Everaldo, o pastor Everaldo, mas se infiltrou no meio evangélico. Parece que é da igreja do Cid de Rafael, a igreja batista, se dá uma coisa assim. Mas muitos evangélicos acreditavam que ele fosse evangélico. Então ele tentou plantar essa imagem de que ele fosse evangélico, não era. Ele impostou. Primeiramente impostou para tentar se apropriar do voto do meio protestante, que hoje tem em torno de parece que 50 milhões de pessoas. Antes de Juiz de Fora, Ali eu estava em Florianópolis. Florianópolis, você não chegou a comentar com ninguém? Não, eu coloquei isso, né? Até então você não tinha pensado a respeito? Não. E eu não tinha pensado. Quando ele disse, eu até fiquei surpreso. Porque eu tinha política, eu tinha interesse, na verdade, dar uma mesma era o Michel Temer. Esse eu tinha interesse. Esse eu tinha interesse. Você se arrepende hoje do que você fez? Não, o doutor Rodrigo dizer que eu me arrependo do fato, eu não me arrependo. Tem algumas postagens suas que na época demonstravam um certo desconforto com o candidato Bolsonaro. Não sei se você afirma que foi você que postou isso. Foi. Nessa época você não tinha essa ideia de tentar atentar contra a vida dele? Não. Digamos assim, teve uma vez em que duas vezes em que eu postei em relação à questão de... Uma das vezes quando ele ameaça o MST. Onde ele está com um vídeo dele, mostra uma pistola, um fuzil, diz que se eleito no primeiro momento o cidadão vai ter uma pistola, uma daquela ali. E o cara que vai ter, o produtor rural, vai ter um fuzil daquele. Né? Aí ele diz, cartão de visita de invasão de terras é isso aqui. Então aquele vídeo ali eu posto, ainda falo, ainda sugiro literalmente que o MST tem condição de fazer uma vaquinha para mandar a pistoleira e mandar atrás do Bolsonaro mandar aquilo ali. Entendeu? Mas nesse momento você já tinha realizado a morte dele? Eu vi eles chegando, tinha uma multidão ali na porta da Câmara Municipal. Aí começaram a gritar, mito, mito, eles subiram em cima de um carro. Aí eu ouvi umas vozes gritando, lixo, lixo. Aí eu olhei para trás, tinha um pequeno grupo de pessoas, moças, gritando lixo, enquanto os apoiadores dele gritavam mito, ou tinha o pessoal gritando lixo. E próximo, bem atrás de mim, tinha um policial militar fardado. Eu falei, pô, eu vou tomar uma rajada na nuca. Então eu já esperava isso, vou tomar uma na nuca aqui. Só que não deu para se aproximar dele. Mas ali você já estava tentando, já estava com a faca, já tentando. Eu pensei, se eu tivesse uma arma de fogo, seria inevitável. A distância era curta para chegar relativamente era muito para chegar com a faca, mas curta demais se tivesse com arma de fogo. Só que aquela coisa, tinha um policial atrás de mim, eu falei, eu vou tomar, mas sacar, se eu não tivesse uma arma, sacasse, se não fosse muito rápido, ele me derrubaria antes. Porque a distância dele, para mim, tinha uma linha de fogo aberta, digamos assim. Eu cheguei ali alguns minutos antes dele, poucos, quase que juntos, poucos minutos antes dele no centro. E aí, o pessoal empurrando, parece que ele se assustou com a atitude da multidão. Jogaram ele para dentro da Câmara Municipal, já era. Não vai ter jeito. Então, ali eu pensei em desistir, não vai ter como. Passar por esse povo, fechar as portas da Câmara.
Aí passou um pouco, abriu, ele saiu lá no ombro de um cara, e a multidão continuou tentava me aproximar, e assim foi. Entendeu? E durante essa passeata, você tentou quantas vezes te aproximar? Eu não consigo me lembrar. Mais algumas vezes. Eu tentei, tinha um momento que eu achava que ia dar, mas eu calculava o comprimento do braço, mas não dá para alcançar. Chegou a sacar? Não. Aí eu mexi, pensei, aí teve uma senhora que passou mal, a multidão estava esmagando todo mundo, a senhora me passou mal. Forcei, ajudei a tirar ela do meio da bagunça, coloquei ela a segura e tentei me entrar de novo no meio da multidão. Tentei entrar novamente na multidão e foi, até chegar no ponto em que eu falei, dá para tentar. Acabei atingindo algo, né? Assim, de uma forma meio distante relativamente, mas atingindo algo. Não imaginei, veja bem, eu saí de casa e eu tinha certeza que eu não vou para aqui. Eu tinha essa certeza, eu não vou voltar aqui. Então no Facebook a última coisa que eu postei foi um tchau. E eu ia colocar um adeus. Falei, não, vou colocar só um tchau. Eu coloquei um tchau. Foi a última postagem que eu fiz no Facebook. Porque eu sabia, pelo menos eu tinha certeza que eu saía. Eu acreditava nisso, que eu saía. Entendeu? E também não esperava, e para minha surpresa do vivo, né? Com esses problemas também do vivo. E o fato, uma coisa que eu não conseguia, eu esperava ser agredido pela polícia, fuzilado pela polícia. Eu achei que ia tomar um monte de tiro, literalmente. Então, um PT é menos ruim do que um PSD no poder, pelo menos as nossas estatais não seriam entregues assim. As reformas de previdência trabalhista não aconteceriam, porque não aconteceu no governo do PT. Entre um PT e um PSL do Bolsonaro, sou mais um PT, porque essas mesmas coisas que o PSDB fez, o Bolsonaro faz e promete fazer mais. Entendeu? Pelo fato de ser, digamos assim, estatista. Então, se coloca na balança e vê, pelo menos esse partido aqui não faria isso, que tanto me deixa pé da vida. Ele se financia pelo mundo como um todo. Com dinheiro do Estado, claro, tem políticos maçons corruptos roubando para eles. Não rouba para si, rouba para a maçonaria. Né? Existem políticos no Estado maçons e que privatizam os bens do Estado a preço de banana para laranjas da maçonaria. Vale a pena lembrar isso, laranjas, porque são laranjas. Jorge Soros não passa de uma laranja da maçonaria. Bill Gates não passa de uma laranja da maçonaria. Entendeu? É o homem mais rico do mundo, finge ser mais rico. Se eles quiserem tomar, que não queiram, né? Com certeza agora eles estão ouvindo, porque eles grampeam tudo e tem um bom sistema de investigação. Um excelentíssimo sistema de investigação. Supera a Polícia Federal, supera a BIM, supera até o FBI. Eu recebi visita do FBI em Camboriú em 2016. Estiveram lá onde eu trabalhava, um americano. Disseram que queriam ver um apartamento. Mas não era, ele não queria ver apartamento. Ele era do FBI, me olhou assim embaixo umas 2, 3 vezes. Pelas coisas que eu posto vendo na internet. Eu até queria saber se eu ver o cara, porque eu vi pela mídia que o filho do Bolsonaro estava com um policial americano naquele clube de tiro. Eu queria saber se era o mesmo policial, se era a mesma pessoa que teve lá em Camboriú em 2016. Ainda tem intenção de atentar contra a vida? Não, isso termina aqui. Até não tenho mais permissão para fazer isso. O presidente Michel Temer? Não, na verdade dele eu nunca tive um desejo pessoal com o homem. A respeito do Michel Temer era um desejo meu e não dele. Não de Deus, era um desejo meu. Era um desejo meu fazer. Em relação ao presidente, se eu sair daqui, você não teria... Não, hoje isso não é.